especificamente a cidade de Kupiansk. O inimigo repete que teria tomado controle total, mas isso é totalmente falso. Vladimir Putin queria fortalecer sua posição nas negociações com Donald Trump, usando um trunfo incontestável. Estratégia simples do Kremlin: tomar Kupiansk, chegar aos portões de Kharkiv e impor termos à Ucrânia na negociação. A administração Trump estava encurralando Kiev ao exigir a retirada imediata da Ucrânia do Donbas, dizendo: não haverá acordo sem concessões. Deixe como está, dividido. Está assim, acho que 78% do território já é russo. Essas declarações reforçaram a percepção em Moscou de vitória iminente. Gerasimov a Putin. Kupiansk caiu. Repetiu. Segundo os generais russos, tudo estava ótimo na frente. Relatórios descreviam uma grande narrativa de vitória que se estendia de Kupiansk a Pokrovsk e as cidades de Donetsk, Zaporizhia e Luhansk. Mas Putin queria ouvir esses relatórios. Não eram a realidade. E as realidades que surgiram hoje, juntamente com dados do campo, destruíram esse teatro no Kremlin. Enquanto generais em Moscou culpam uns aos outros, soldados no terreno gritam pelo rádio que estão sendo enviados em missões suicidas. Estão nos mandando segurar posições, mas elas já são dos ucranianos. De 10, só metade volta. Não há marcha da vitória em Kupiansk agora. Há caos entre tropas russas, abandonadas à morte pelos próprios comandantes, com rotas cortadas pelo próprio exército. Os veículos que se diziam ser unidades blindadas de elite da Rússia na verdade se transformaram em caixões Frankenstein cobertos de sucata, eliminados em minutos por drones FPV. Examinar dossiê de Gerasimov. Em 20 de novembro, mídia russa e comando militar proclamaram vitória, com declarações firmes de que Kupiansk estava sob controle. Porém, a realidade em campo desmentiu a narrativa oficial em poucas semanas, revelando que parecia missão suicida organizada, não uma operação militar. Dados da 125ª Brigada Mecanizada Pesada da Ucrânia e das forças de drones ucranianas provam que a Rússia, longe de tomar a cidade, sacrificou suas próprias tropas. Os russos ali são bem poucos. Estão bloqueados e completamente cercados por nossas forças. O plano tático do exército russo em Kupiansk baseava-se na ilusão de invisibilidade e infiltração. Em ataques rumo à periferia noroeste da cidade, infantaria russa tentou infiltrar-se atrás das linhas ucranianas, usando neblina e cortinas de fumaça como cobertura. O objetivo era infiltrar pequenos grupos de sabotagem no centro, fazer 1 ou 2 soldados hastear a bandeira russa em pontos simbólicos, como prefeitura ou monumento, e usá-la na propaganda para criar a impressão de que a cidade caiu. Porém, a doutrina militar ucraniana já decifrou antigas táticas soviéticas de engano. Operadores ucranianos de drones e vigilância térmica local detectaram cada assinatura térmica movendo-se na névoa. Pequenos grupos, supostamente infiltrados na cidade, foram atraídos ao fundo das defesas ucranianas, isolados e então destruídos sob fogo cru. Segundo o relatório de Bogdan Tishchenko, oficial da 125ª Brigada, russos tentaram alcançar Pedra Memorial, mas foram detectados e neutralizados antes do alvo. A prova clara dessa impotência tática é o estado dos blindados em campo. Imagens registradas em Dobropilia e Kupiansk mostram a capacidade produtiva esmagada do complexo bélico russo. Nas colunas de ataque russas atingidas por regimento de assalto independente, viram-se veículos Frankenstein, não tanques modernos. Eram veículos soldados toscamente com sucata, chapas, grades e pedaços de lixeiras, em cascos de tanques antigos ou blindados de transporte. Essa blindagem improvisada não só falhou em proteger a tripulação de drones FPV ou mísseis Javelin ucranianos, como transformou o veículo em caixão metálico, limitando a mobilidade e tornando o alvo lento e pesado.
Imagens mostram veículos virando bolas de fogo no impacto, deixando a tripulação sem chance de sobrevivência. Este é um retrato da exaustão logística e tecnológica de um exército. O lado mais sombrio do fiasco é a brutalidade do comando russo contra seus soldados. Tropas russas cercadas em Kupiansk com suas rotas de fuga cortadas encontraram unidades de barreira atrás delas quando tentaram recuar. Rádios interceptados e relatórios de inteligência confirmam que comandantes russos mandaram atirar em soldados em retirada. Soldados russos na frente. Duas opções: morrer sob fogo ucraniano ou ser executados por seus comandantes. Neutralizaram mais de 100 soldados russos em Vilcha, perto de Volchansk, por desespero e pânico. Enquanto os soldados gritavam que nos mandavam para a missão suicida, generais em Moscou ocupados marcavam vitórias inexistentes no mapa. Dados indicam: a Rússia perdeu soldados, equipamentos em Kupiansk e perdeu completamente a iniciativa operacional. Forças ucranianas contra-atacaram em áreas a Rússia dizia controlar, retomando mais de 182 quilômetros quadrados e rompendo defesas russas. Prova matemática de que a narrativa do exército russo sobre grande ofensiva não tem base real e que a linha de frente, na verdade, foi devastada, em desfavor da Rússia. Cavar túneis, hastear bandeiras na neblina densa e atacar com tanques sucateados fracassaram ante a transparência do campo de batalha moderno. Dados de satélite da NASA e imagens em tempo real de drones decodificaram cada movimento russo e tornaram suas manobras inúteis. Não há vitória russa em Kupiansk. De fato, Putin, enganado por generais, empurrou-se o exército para um moedor de carne tentando reforçar sua mão na negociação. Segundo o Financial Times, generais russos dão a Putin narrativa falsa sobre progresso na Ucrânia, exagerando perdas e ocultando fracassos. Com os blindados de elite russos virando sucata, a frágil bolha de confiança forjada no Kremlin está prestes a desabar sob o peso da dura realidade. Kupiansk, não só território, rompe monopólio do Kremlin, dominó interno. Blogueiros militares russos, por anos ecoando a narrativa oficial do Kremlin, pela primeira vez rebelaram-se coletivamente ao expor a mentira de Kupiansk. Canais ligados ao Ministério da Defesa russo, como Rebar, admitiram publicamente: não derrotamos o inimigo, mas a nós mesmos, nas operações de informação. Esta frase resume claramente o apodrecimento da estrutura do Estado russo. Quando um exército mente ao próprio presidente, e nem a propaganda consegue mais ocultar, o sistema começa a roer por dentro. Blogueiros gritando que Moscou está distorcendo seus ganhos e expondo soldados à derrota ao retirar unidades de reserva cedo demais é um golpe de marreta que estilhaça o muro de confiança na sociedade russa. Armadilha estratégica de Sisky, do Estado-Maior ucraniano. Siersky transformou a obsessão da Rússia por Kupiansk a seu favor, transformando a região em um buraco negro para o exército russo. A Ucrânia concentrou grandes reservas militares em torno de Kupiansk, tornando-a a segunda frente de Pokrovsk que drena pessoal e recursos russos. Enquanto Rússia persegue vitória simbólica em Kupiansk, empurra reservas estratégicas às zonas de morte ucranianas mais preparadas. O movimento de Siersky alivia a pressão russa em frentes como Donetsk e Zaporizhia e também paralisa o comando russo ao fichar atenção e logística num único ponto. Efeito cascata alcança milhares de km da frente, até o coração russo. Kupiansk caía. Varsavskaya Plaza. Moscou ardia. Guerra à porta. O fato de uma área de 300 metros quadrados ter sido consumida pelas chamas e pessoas terem sido evacuadas mostra que a ilusão da Rússia de uma retaguarda segura acabou. Ao mesmo tempo,
Sirene soando na Crimeia ocupada e o fechamento da estratégica ponte de Kers devido à ameaça de ataque provam que a Rússia está sofrendo um estrangulamento simultâneo. Exército batido. Capital ardendo. Trânsito parado para proteger ponte. Essa cadeia de eventos deixou uma marca irreversível na psique do soldado russo. Desconexão de soldados em campo do quartel-general, por relatos falsos e falta de coordenação, gera mentalidade de rebanho. Ao ver a unidade ao lado destruída e notar que a ordem de avançar do comandante é mentira, quebra-se a cadeia de obediência. Exatamente isso ocorreu em Kupiansk. O grito de blogueiros militares russos: "Estamos nos enganando", é o eco digital do soldado no front. Nos deixaram aqui para morrer. Defesa vitoriosa da 125ª Brigada Ucraniana destroçou não só o poder militar russo, mas a moral do exército. Kupiansk virou palco onde a incompetência e as mentiras dos generais de Putin foram expostas, e toda a Rússia assiste horrorizada. O que aconteceu em Kupiansk nos permite diagnosticar uma doença fatal no coração do mecanismo estatal russo, além de uma simples derrota militar, a síndrome do czar cego e o caos absoluto. Vladimir Putin se cercou de psicofantas por anos sob o pretexto de lealdade. Mas Kupiansk mostrou: muro não protege Putin, isolá-lo da realidade. Gerasimov, chefe do Estado-Maior, ocultou o desastre no terreno e disse a Putin que tudo estava sob controle, mostrando que o processo decisório russo está paralisado. Se o chefe do exército mente facilmente ao comandante em chefe sobre a frente, é impossível traçar estratégia nesse sistema. Putin agora caiu na posição de um líder tentando gerenciar exércitos inexistentes em mapas imaginários. A rebelião de blogueiros militares russos não é só crítica. Declara que a ala extraoficial de propaganda do regime perdeu a confiança no Estado. Soldados perceberam que seus comandantes os tratam como números e, sem hesitar, jogam milhares ao fogo para salvar as próprias carreiras. Essa percepção é o veneno mais potente que destrói a vontade de lutar de um exército. O soldado russo temia tiro de tropas de bloqueio na infiltração em Kupiansk. Virará o cano não contra a Ucrânia, mas talvez em breve a seus comandantes. História provou repetidamente que exércitos que atiram nos próprios soldados não duram muito. No geral, cadeia de mentiras também anula a credibilidade e dissuasão internacionais da Rússia. Quem crê no que um regime que esconde a verdade sobre Kupiansk, alvo tático, diz sobre capacidades nucleares, economia ou promessas diplomáticas? O mito vitorioso russo sumiu na névoa de Kupiansk, virou amarga verdade. O exército russo é gigante, incapaz de se adaptar à guerra moderna, trocando tecnologia por sucata, com comando enferrujado por mentiras. Ucrânia cerca gigante com armas e verdade. As reservas de Siersky em Kupiansk e sua armadilha não são só manobra militar, mas choque de realidade que desmonta a propaganda de Putin. No fim, o incidente de Kupiansk é ruptura na desintegração da Federação Russa. Tanques Frankenstein simbolizam falência da indústria russa. Relatórios falsos, falência da inteligência estatal, gritos dos soldados, esgotamento da paciência da sociedade russa. A fortaleza que Putin pensava ser inexpugnável está desmoronando não por golpes externos, mas por mentiras internas. Tentaram lavar com sangue de milhares de soldados russos em Kupiansk a mentira de Gerasimov no Kremlin, mas a mancha ficou. O que vemos hoje não é derrota de exército, mas colapso de conspiração criminosa. Tanques cobertos de sucata e comandantes que apunhalam seus próprios soldados pelas costas são os pregos finais no caixão do mito da Grande Rússia. Quando a névoa sumiu em Kupiansk, ficou não só a vitória da Ucrânia, mas a verdade da traição do Kremlin ao próprio povo. Naquela noite em Moscou, não ardeu só um prédio, ardeu confiança de generais de Putin, comandantes e povo no Estado. E esse fogo já não pode ser apagado. O que acha?
Deixe seu comentário. Para novos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado por nos escolher.